Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre eletrólise em solução aquosa. Vamos lá? Então, a eletrólise ocorre por meio de uma reação não espontânea de oxirredução, em que a energia elétrica é transformada em energia química. Na eletrólise, diferente do que ocorre nas pilhas, é preciso fornecer corrente elétrica mediante ao gerador. E a gente pode dizer que a eletrólise é o processo inverso do que acontece nas pilhas. Então, se lá nas pilhas eu tenho o encontro das substâncias e a reação tem a produção de energia elétrica, aqui eu preciso fornecer uma energia elétrica externa para que a eletrólise funcione. Por isso, então, a eletrólise não é espontânea e as reações que ocorrem nas pilhas são reações espontâneas e uma fica sendo o inverso da outra e ambas estão lá nos conceitos de eletroquímica. A eletrólise pode acontecer de dois tipos que apresentam as seguintes diferenças. Então, a gente tem eletrólise ígnea e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre eletrólise aquosa ou eletrólise em meio aquoso. A eletrólise aquosa ou em meio aquoso ou ainda eletrólise em solução aquosa é um tipo de eletrólise que ocorre quando a descarga elétrica é realizada diretamente em uma substância iônica que está dissolvida na água, onde vai acontecer dissociação iônica. Isto é, a solução aquosa de um sal ou de uma base que vai liberar os íons positivos, que chamamos de cátions, e os negativos, que chamamos de ânion. Então, na eletrólise aquosa, ela vai funcionar quando eu tenho um sal dissolvido em água ou uma base dissolvida em água. Então, eu tenho a presença da água e a presença dessas substâncias, que são substâncias iônicas, que vão sofrer a ionização e a liberação aí dos íons positivos e negativos dentro da solução. A eletrólise tem como objetivo a produção de elementos ou metais de seu estado fundamental ou neutro. E o número de elétrons perdidos deverá ser igual ao número de elétrons ganhos durante o processo de eletrólise. Então, quando você for escrever as semi-reações que acontecem na eletrólise, tanto ígnea quanto aquosa, você precisa prestar atenção na quantidade de elétrons que estão envolvidos ali e fazer o balanceamento colocando quantidades iguais de elétrons ganhos e perdidos nas semi-reações. Além dos íons provenientes da autonização da água, leva-se em consideração também os íons liberados na dissociação do composto iônico, seja da base ou do sal. Então a gente tem a autonização da água que fornece os íons H+ e OH-, e também dentro dessa eletrólise aquosa a gente vai ter ou a dissociação iônica de um sal, se for eletrólise aquosa de sal. E aí, por exemplo, a gente pode usar o NaCl tendo a produção de Na+ e Cl-, ou se for a dissociação de uma base, a gente vai ter como exemplo aqui MgOH2 formando Mg2+ e OH-. Então a gente vai ter dois íons negativos e dois íons positivos nessa eletrólise aquosa, os que vêm da autonização da água e os que vêm do componente iônico. E aí o esquema a gente tem no circuito interno o cátodo, que é o polo negativo, o cátion vai sofrer a redução e ocorre a deposição no eletrodo, o ânodo, que é o polo positivo, o ânion sofre a oxidação e ocorre a corrosão do eletrodo, então na parte aqui do circuito interno. E os eletrólitos são os íons livres, cátions e ânions, que vêm da autonização da água e também da dissociação do composto, para onde a gente vai ter a passagem da corrente elétrica, porque eles estão livres na solução. E aí o gerador, o circuito externo, temos o gerador, que pode ser uma pilha, uma bateria, o cátodo do polo positivo, ocorre a redução e o NOx da espécie química diminui. No ânodo do polo negativo, ocorre a oxidação e o NOx da espécie química aumenta. E outra observação importante é ver a ligação aí desse circuito dessa maneira. O polo positivo, o cátodo da pilha, está para o polo positivo, ânodo da eletrólise, e o polo negativo, que é o ânodo da pilha, está para o polo negativo, cátodo da eletrólise, conforme a ligação que a gente vê no desenho. Nesse vídeo, nós falamos sobre eletrólise aquosa. Espero que vocês tenham gostado e até breve!